Olá! Sabia que você pode fazer perguntas aqui para o programa Mais Saúde? Pois é só você digitar tvcn.saopaulo@cançãonova.com, Cancão Nova, né? Então, e eu recebi umas perguntinhas que eu gostaria hoje de estar respondendo sobre aqueles programas maravilhosos que foram feitos sobre cogumelos, que eu sugiro que todos deem um pulinho lá no Canção Nova Play e assistam, porque estão imperdíveis e são informações incríveis. Aí, eu acabei recebendo algumas perguntas iguais, então a nossa diretora, ela selecionou. Então, qual o valor nutricional dos cogumelos? Todo cogumelo possui a mesma propriedade nutricional? Veja bem, quando a gente está falando desses bem clássicos da nossa culinária, o shiitake e o shimeji, no caso, o que acontece com eles, que eu até mostrei num dos programas? Nós temos uma tabela hoje nutricional que eu recomendei que todos baixassem no seu celular, é um aplicativo e é uma tabela muito bacana. É uma tabela de composição de alimentos e vocês podem estar acessando qualquer alimento. Quando você consulta a tabela, o que você tem que localizar primeiro? A quantidade de carboidrato. Geralmente é o que vem primeiro, porque quando eles colocam a energia, é o valor calórico. Então, você percebe que aquele valor calórico nada mais é do que o carboidrato, no caso, multiplicado cada grama por 4. Mas olha que coisa mais interessante. Quando você está vendo a quantidade de carboidrato livre, o que é carboidrato livre? É o total que você vê depois quanto de fibra aquele alimento tem e desconta. Então, o que resta é de fato carboidrato que vai virar glicose no seu organismo. O restante, que é fibra, vai para as suas bactérias intestinais. É o alimento para elas. Então, olha que interessante. No shiitake, tanto que no shimeji, você tem aproximadamente dele 60% de fibra. Então, isso já é maravilhoso. Segundo, o shimeji tem mais fibra do que o shiitake. E eles têm na parede da célula uma substância, que é um polissacarídeo chamado quitina, que é exatamente aquele polissacarídeo dos crustáceos. Por isso que eles ficaram no meio do caminho. Não sabemos se é do reino animal e não sabemos se são do reino vegetal. Então criaram um reino só para eles, o reino fungi. E essa quitina, ela é mais presente aqui no shimeji, tanto que quando você fizer, eu faço lá em casa assim, sempre grelhadinho, com um shoyu que você vai procurar naquelas casas japonesas que não tenha glutamato monossódico, que não tenha corante, tá? Que não seja aquele horroroso. Aí você faz e você vai perceber que conforme você grelha, na hora de comer o shimeji, você precisa mastigar mais. Ele dá a sensação, para quem já comeu sirimole, que você está comendo sirimole, é muito interessante. Então, essa fibra é que confere grande valor nutricional aos nossos cogumelos. Lógico, eles têm vitaminas, eles têm minerais, eles têm aminoácidos, sim. Mas do que eu acho mais interessante são as fibras, porque elas vão alimentar as nossas boas bactérias intestinais e, consequentemente, vão nos ajudar a ter um maior sistema imunológico, já que de 70% a 80% do nosso sistema imune está lá no intestino. Aqui tem a outra pergunta sobre se os cogumelos aumentam a saciedade. Sim, e muito. Por quê? Fibra. Então, essa fibra, quanto mais o alimento tem fibra, primeiro, mais você tem que mastigar, tá? Tá mastigando 30 vezes antes de engolir? É importantíssimo. E quando isso chega no estômago, dá muita saciedade. Então, veja só, você tem um alimento que não tem gordura, olha que interessante, tem pouquíssimo carboidrato disponível para virar açúcar e tem muita fibra que vai conferir saciedade e alimento para suas boas bactérias intestinais. Terceira pergunta que fizeram, é mito ou verdade que cogumelo aumenta a imunidade? Já respondi.
e diminuem os danos de envelhecimento precoce. Claro, se você não está comendo um alimento que é pró-inflamatório, né? Que não é um alimento industrializado, rico em gordura, rico em açúcar, rico em sal, você automaticamente já está se beneficiando de todo o arcabouço que o seu organismo tem, que Deus nos deu, para nós estarmos desenvolvendo não só o processo de imunidade, como também um processo anti-inflamatório, porque o que envelhece é o que inflama, o que oxida. E já vou entrar na resposta também do que perguntar em relação à doença cardiovascular. Gente, hoje tudo é doença inflamatória, inclusive a doença cardiovascular. Vocês podem estar acessando os programas com o Dr. Roque, que ele fala bastante sobre isso, e ele tem falado também muito a respeito da relação intestino e coração. Porque se você tem um intestino que tem uma boa permeabilidade, assim, evitando aquela permeabilidade intestinal, você evita com que bactérias que não são do bem passem do seu intestino para a corrente sanguínea e, consequentemente, iniciam um processo inflamatório. Porque quando você olha o produto número 2 final lá no vaso sanitário, divide em 3 blocos. 1/3 é resto de comida. O outro terço são células intestinais mortas. Você troca toda a parede do seu intestino a cada 3, 5 dias. Graças a Deus, porque senão ia ser um estrago imenso. Então, essa escamação, vamos dizer assim, ela vai saindo aos poucos e vai completando o volume das fezes. Mas e o outro terço? Bactérias intestinais mortas. Então, quando elas perdem aquela competição entre o bem e o mal e a gente ganha, né? A bactéria do bem ganha, a do mal, ela é morta e precisa ser eliminada. Mas enquanto ela não for eliminada, ela está lá fragmentada no seu intestino. Aí, se você é uma pessoa que come muita proteína de origem animal, come proteína assim 7 dias da semana, as 2 refeições por dia, em quantidades exageradas, você nunca vai conseguir ter uma parede intestinal adequada. Por quê? Porque você não consegue quebrar aquele tanto de proteína na forma de nutriente que se chama aminoácido. Porque tudo que a gente come, carboidrato, a gordura, a proteína, nós precisamos transformar comida em nutriente. Então, o carboidrato em glicose, a gordura em ácido graxo e a proteína nos vários aminoácidos que compõem. Se eu não estou com esse aminoácido no intestino, eu não consigo absorver, e se eu estou com aquela proteína imensa no intestino, ela só está fazendo o quê? Um dano dentro da minha parede intestinal, que é como se você tivesse aquela parede da sua casa que vai saindo reboco, daqui a pouco eu estou olhando, eu estou vendo tijolo, daqui a pouco cimentinho entre os tijolos, foi embora. E aquelas tais bactérias que deveriam ser eliminadas pelas fezes, começam a ter passagem lá pelo seu intestino, só que cai na corrente sanguínea e começa todo um processo inflamatório. Então, realmente, comendo cogumelos, você vai ter uma melhor saúde cardiovascular também. Bom, pessoal, então eu convido a todos que quiserem fazer perguntas aqui para o Mais Saúde, vão lá, passa um e-mail para a gente, é tvcn.sp, né, de São Paulo, @cancãonova.com, tá? E você manda para a gente, que nós vamos ter o maior prazer de, conforme a pauta, a gente já vai colocando o tema para você e respondendo, tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Adorei vocês terem mandado as perguntas e falar mais um pouco desses meus amiguinhos, né? Dos cogumelos, que tem que ser amigo de todo mundo, do prato de todo mundo.